E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Rivais, Formações Rivais. E hoje a gente vai ver a galeria de vilões do Aranha, quando ele enfrentou pela primeira vez cada um dos seus grandes vilões na sua revista solo e alguns heróis também. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, pede para receber todas as notificações e mostra esse vídeo para aquela galera que está lá naquele grupinho de WhatsApp, que curte HQ, que curte Homem-Aranha. Importante dizer que apesar do Homem-Aranha ter vários títulos nos Estados Unidos, a gente vai focar aqui só nas primeiras aparições dos heróis dele, lutando com ele na revista principal dele, The Amazing Spider-Man, tá bom? Vamos lá? Começou! Na primeira aparição do Aranha, em Amazing Fantasy XV, não aparece nenhum vilão de destaque. Mas no número 1 da sua revista solo, The Amazing Spider-Man, de 1963, surgem pela primeira vez dois oponentes clássicos. Na primeira história dessa edição, aparece pela primeira vez aquele que seria o maior perseguidor do Aranha, J. Jonah Jameson. O Aranha salva a vida do filho de JJ, o astronauta John Jameson, mas o rabugento editor do Clarim Diário acusa o herói de sabotar a nave em que John tentava pousar na Terra. E na segunda história surge o Camaleão, um vilão capaz de se disfarçar de qualquer pessoa. Ele tenta invadir uma instalação e roubar planos de defesa se passando pelo Homem-Aranha, mas o herói o detém. Na edição 2 estreia o Abutre, outro grande vilão do Aracnídeo. Adrian Toomes é um homem idoso que desenvolve um dispositivo que lhe permite voar. Ele resolve cometer crimes com suas asas, mas claro que o Aranha não vai deixar que ele escape impune. A edição 2 também marca retroativamente a primeira aparição de Quentin Beck, o homem que se tornaria o Mistério, mas a gente fala dele na sua edição de estreia, em que enfrenta pra valer o Aranha. Em The Amazing Spider-Man 3 surge um dos maiores inimigos do Homem-Aranha, o Dr. Octopus. Otto Octavius, um cientista nuclear, estava usando um aparato mecânico semelhante a tentáculos de polvo para manipular materiais radioativos quando é submetido a uma explosão. Isso de alguma forma afeta o cérebro de Octavius. Ele passa a controlar os tentáculos mecânicos mentalmente e resolve se voltar para o crime. A edição 4 traz a primeira aparição do Homem-Areia. Flint Marko, um criminoso comum que estava fugindo do Aranha da polícia, acaba entrando acidentalmente em uma praia onde estava sendo realizado um teste nuclear. Seu corpo adquire o poder de se transformar em areia. The Amazing Spider-Man 5. O Homem-Aranha enfrenta um dos maiores, se não o maior vilão da Marvel, Doutor Destino. Victor Von Doom tenta se aliar ao Aranha, que acreditava ser um vilão por conta das matérias do Clarim Diário. A ideia era que o escalador de paredes o ajudasse a derrotar o Quarteto Fantástico. Claro que o Aranha não topa, e os dois se enfrentam. Edição 6. Surge o Lagarto. Kurt Connors, um especialista em lagartos, se envolve em um experimento com engenharia genética para tentar fornecer a seres humanos a habilidade dos répteis de fazer membros crescerem novamente após amputados. Connors, que não tem um dos braços, testa a fórmula em si mesmo, mas acaba se transformando em um lagarto antropomórfico que quer que toda a humanidade se torne réptil como ele. Edição 9, de 1964, primeira aparição do Electro. Max Dillon é um engenheiro elétrico atingido por um raio. Sei lá como, ao invés de morrer, ele passa a controlar e gerar eletricidade. Depois foi explicado que o raio gerou mudanças mutagênicas no corpo do Max. Claro que ele resolveu criar uma roupa espalhafatosa e se tornar um criminoso. Em The Amazing Spider-Man 13, aparece pela primeira vez, sem retcon, o Mistério. Quentin Beck se apresenta como um herói e diz que vai ajudar Jameson a prender o Aranha. Mas na verdade, ele é um mestre de efeitos especiais que quer cometer crimes e incriminar o Aracnídeo. The Amazing Spider-Man 14, primeira aparição do Duende Verde, que também se tornaria um dos arqui-inimigos do Homem-Aranha. Aqui ainda não sabemos muito sobre ele. É um vilão misterioso que se veste como duende e voa em uma vassoura motorizada. Mais pra frente descobriríamos que ele é Norman Osborn, pai de Harry, amigo de faculdade de Peter, que após uma explosão em seu laboratório, adquiriu uma segunda personalidade maligna. Edição 15, surge Kraven, o Caçador. Sergei Kravinov era reconhecido mundialmente por caçar todas as mais perigosas espécies do planeta. Ele decide que seu próximo troféu será o Homem-Aranha.
Em The Amazing Spider-Man 20, de 1965, o Aranha enfrenta o Escorpião pela primeira vez. MacDonald Gargan já havia aparecido rapidinho na edição anterior, mas é nessa que é alterado geneticamente sob financiamento de J. Jonah Jameson e recebe um exoesqueleto que lembra um escorpião para tentar dar fim ao Homem-Aranha. Na edição seguinte, a 21, o Aranha e o Tocha Humana enfrentam o Besouro, vilão que havia aparecido originalmente nas histórias solo de Johnny Storm. Abner Jenkins é solto da prisão e Peter e Johnny competem para ver quem o captura primeiro. O Rhino aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 41 de 1966. Alexei Sitsevich é um membro da máfia russa que se submete a alterações genéticas que lhe conferem uma couraça similar à pele de um rinoceronte. O Shocker surge na edição 46 de 1967. Herman Schultz desenvolve um equipamento vibratório que provoca ondas de choque. Lógico, ele quer usar isso para cometer crimes e uma certa aranhazinha cruza o seu caminho. Na edição 50 aparece pela primeira vez Wilson Fisk, o rei do crime. Nessa história clássica, Peter Parker desiste de ser o Homem-Aranha. Fisk, líder do submundo de Nova York, vê o sumiço do Aranha como uma ótima oportunidade de aumentar seu poder. O Aranha bate de frente com Casares Abu em The Amazing Spider-Man 57 de 1968. Kevin Plunder e seu tigre dentes de sabre chegam a Nova York e são contratados por Jameson para capturar o Aranha, que estava com amnésia na época, sem saber nem quem ele era. A Medusa enfrenta o Homem-Aranha na edição 62. A Rainha dos Inumanos é convencida por produtores de cinema trambiqueiros a atacar Peter. Mercúrio é o oponente da vez na edição 71 de 1969. Pietro Maximoff decide capturar o Aranha, que aos olhos do público era visto como uma ameaça, para tentar ser perdoado por ter voltado a se aliar a Magneto. O Gatuno aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 78. Robbie Brown, um rapaz com problemas financeiros, usa sua inventividade para criar dispositivos para praticar roubos e conseguir se sustentar. Uma curiosidade é que o Gatuno foi co-criado por John Romita Jr., filho do Romitão, que desenhava na revista da época. O Romita Jr. tinha só 13 anos quando desenhou o personagem e mostrou para o pai, que ficou tão orgulhoso que o introduziu nas histórias do Aranha. A Viúva Negra troca uns golpes com o Aranha na edição 86 de 1970. Natasha Romanoff adota um novo uniforme nessa edição e decide se testar contra o Teioso. É a vez do Homem de Gelo se estranhar com Peter em The Amazing Spider-Man 92 de 1971. Bob Drake vê o Aranha discutindo com Gwen Stacy, acha que ele vai ferir a garota e o ataca. The Amazing Spider-Man 101 traz a primeira aparição de Morbius. Michael Morbius é um cientista que realizou experimentos com morcegos e se tornou um pseudo-vampiro. Ele consome sangue por meio de ventosas nas palmas das mãos. Foi a forma que a Marvel conseguiu de ter um vampiro nas histórias do Aranha, já que na época o Comics Code Authority proibia. O Cabeça de Martelo aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 113 de 1972. Ele é um dos líderes da organização criminosa conhecida como Magia. Cabeça de Martelo e Octopus estavam em uma guerra pelo controle do submundo de Nova York, e o Aranha acaba se metendo no meio do confronto. O Aranha enfrenta o Hulk pela primeira vez em sua revista solo, em The Amazing Spider-Man 119 de 1973. Peter fica sabendo que o Golias Esmeralda estava causando destruição no Canadá e pede para o Jameson lhe enviar para lá para tirar fotos. Mas claro, ele quer é tentar deter o Hulk. Luke Cage e o Aranha saem na porrada na edição 123. Peter tinha acabado de perder Gwen, o amor da sua vida, mas precisa se virar contra o herói de aluguel que havia sido contratado por Jameson para capturá-lo. Na edição seguinte, a 124, John Jameson se torna pela primeira vez o Homem-Lobo e ataca o Aranha. Em uma missão à Lua, John, que é astronauta, como a gente já disse, encontrou uma estranha joia alienígena, colocou em um colar e passou a usá-la. Mas em noite de lua cheia, essa joia o transformava em um lobisomem branco. O Justiceiro aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 129 de 1974.
Frank Castle é um veterano de guerra que teve sua família morta por acidente por mafiosos no Central Park. Ele resolve dedicar sua vida a matar todo e qualquer criminoso sem piedade. O Chacal o contrata para matar o Aranha e, acreditando que nosso herói é um criminoso, o Justiceiro aceita a missão. O clone do Aranha, que bem mais pra frente seria reintroduzido como Ben Reilly e adotaria a identidade de Aranha Escarlate, aparece pela primeira vez e luta com Peter Parker em The Amazing Spider-Man 149 de 1975. Na saga original do clone, o Chacal cria uma cópia do Aranha e a envia para matá-lo. Aranha e Noturno dos X-Men testam sua agilidade em combate na edição 161 de 1976. Kurt Wagner e Peter Parker procuram o mesmo assassino, mas o Aranha acha que o Noturno é o criminoso e os dois acabam se engalfinhando. Aranha e Capitão América têm uma rusga na edição 187 de 1978. Peter vai investigar algo sinistro que está acontecendo em uma cidade. Steve Rogers aparece e ordena que ele não se envolva no caso, mas o Aranha se recusa. Aí é treta. A Gata Negra aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 194 de 1979. Felicia Hardy é uma ladra que o Aranha acaba enfrentando, mas depois os dois engatam um romance e ficam juntos por um bom tempo. Namor e Homem-Aranha entram em rota de colisão na edição 211 de 1980. O príncipe submarino ataca mergulhadores achando que estariam invadindo seu reino e o Aranha intervém. Na edição seguinte, a 212 de 1981, surge o Homem Hídrico. Morris Bench, um tripulante do navio em que o Aranha estava após seu confronto com o Namor, é atingido pela energia do reator nuclear do navio, que de alguma forma se mescla com os vapores d'água presentes e permitem a Bench transformar seu corpo em água. Na seguinte a essa, 213, o Aranha enfrenta o Mago, líder do Quinteto Terrível. Bentley Whitman é libertado da prisão por uma misteriosa personagem para destruir o escalador de paredes. E na edição seguinte, a 214, é formada uma nova encarnação do Quarteto Terrível, com o Mago, Homem-Areia e o Ardiloso, e como quarto membro, Lyra, a Atlante que havia ajudado na fuga dos vilões para obter ajuda contra seu inimigo, o Namor. O Cavaleiro da Lua tem seu desentendimento com o Homem-Aranha em The Amazing Spider-Man 220. Mark Spector tenta deter os ladrões de um tesouro real, mas o Aranha acha que o Cavaleiro está envolvido no roubo e o ataca. Depois eles se entendem, lógico, e se unem para deter os malfeitores. O Homem-Aranha enfrenta o Fanático em uma história clássica sensacional em The Amazing Spider-Man 229 de 1982. Kay Markle e seu parceiro Black Tom Cassidy tentam persuadir a Madame Teia a usar seus poderes premonitórios para auxiliá-los em seus crimes. O Aranha precisa ajudá-la, mas nada consegue parar o Fanático. E o nosso herói tenta de tudo. Explosões, choques elétricos, joga um prédio na cabeça do Fanático. Nada o detém. Ele só consegue pará-lo ao afundá-lo em cimento fresco. O Duende Macabro faz sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man 238, de 1983. Um homem misterioso encontra os trajes e equipamentos do Duende Verde, os adapta e se torna um novo supervilão. Ao longo dos anos, vários homens seriam apontados como a pessoa por trás da máscara do Duende Macabro. Os mais notórios são Ned Leeds e Roderick Kingsley. Mais pra frente, após retornar das Guerras Secretas com seu novo uniforme negro, o Aranha descobre que o traje era uma criatura viva, um simbionte que estava tentando possuir seu corpo. O herói consegue se livrar da criatura, que é aprisionada no edifício Baxter. Isso acontece em The Amazing Spider-Man 258, de 1984. O Homem-Aranha enfrenta o Senhor do Fogo, ex-arauto de Galactus, na edição 269 de 1985. Pyrus Creel vem à Terra a passeio, mas acaba se metendo em confusão. O Aranha tenta detê-lo, mas vê que está lidando com um ser muito poderoso. O Senhor do Fogo acaba fazendo o Aranha perder a paciência e o herói o derrota, enchendo ele de socos, em mais um momento em que vai além das suas forças, para não se deixar vencer. Mephisto é uma das entidades malignas às voltas com o Aranha na edição 274 de 1986. Em meio à saga Guerras Secretas 2, Mephisto, Beyonder e Zarathos criam ilusões na cabeça de Peter. O Aranha encara o X-Factor em The Amazing Spider-Man 282.
Além do Homem de Gelo, que ele já tinha enfrentado antes na sua revista solo, faziam parte do X-Factor nessa época os outros X-Men originais. Ciclope, Garota Marvel, que claro não era Fênix, Anjo e Fera, que estava em sua forma humana nessa época. Titânia e Homem Absorvente batem de frente com o Aranha em The Amazing Spider-Man 283. Mary Mosquita McFarlane e Cal Crusher Creel são perseguidos pelo Aranha desde um assalto a uma joalheria até o aeroporto de LaGuardia. O Demolidor e o Aranha se estranham na edição 287 de 1987. Matt Murdock havia tentado impedir o Aranha de se envolver em uma guerra de gangues que envolvia o Rei do Crime, e isso deixa o Aracnídeo pé da vida. Venom enfrenta o Aranha pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 300 de 1988. Ed Brock havia sido mostrado unido ao simbionte pela primeira vez nas sombras na história anterior, mas é nessa que ele busca vingança contra o Aranha. Brock tinha raiva do Aranha por motivos profissionais e aceita se unir ao simbionte, que tinha uma relação de amor e ódio com Peter Parker. Homem-Aranha enfrenta o treinador em The Amazing Spider-Man 308. Peter acha que o treinador está por trás do desaparecimento da sua esposa, Mary Jane, e vai para cima do vilão e seus asseclas. Mas o treinador não tinha nada a ver com isso, só lutou contra o Aranha para aprender mais sobre seus movimentos. O vilão da vez é o Dentes de Sabre na edição 322 de 1989. Peter, Silver Sable e Paladino tentam deter uma ameaça mundial e veem que Victor Creed, claro, está do lado dos bandidos da vez. Mas no final desse arco, chamado Pátria em Chamas, vemos que o grande vilão por trás de tudo é o Caveira Vermelha. O Aranha e o Capitão América unem forças para deter os planos do vilão. Isso acontece em The Amazing Spider-Man 325. Magneto usa o seu poder contra o Aranha durante a saga Atos de Vingança na edição 327. Peter estava com os poderes do Capitão Universo nessa época, então não foi uma tarefa muito fácil para o Eric Lancher. Ainda em Atos de Vingança, em que os heróis enfrentaram vilões que não estavam acostumados a encarar, o Aranha enfrentou Sebastian Shaw, outro inimigo dos X-Men. Isso acontece em The Amazing Spider-Man 328 de 1990. Shaw faz o Aranha enfrentar o Hulk, que nessa época era cinza, mas Peter ainda tinha seus superpoderes cósmicos. Ainda em Atos de Vingança, que era o tempo todo um elaborado plano de Loki, o Aranha enfrenta o Tri-Sentinela, um robô gigante com 3 cabeças e 6 braços. Para representá-lo aqui na imagem, colocamos a figura do Sentinela tradicional. Isso acontece em The Amazing Spider-Man 329. O Carnificina enfrenta o Aranha pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 361 de 1992. Cletus Cassidy, um psicopata assassino violento, fica preso com Ed Brock em uma cela. Quando Brock sai, um pedaço do simbionte fica preso em uma das barras da cela e se une a Cassidy, o que cria um novo vilão simbionte ainda mais perigoso que Venom. A Víbora encara o Homem-Aranha na edição 366. Ela e o Caveira Vermelha estavam por trás do reaparecimento dos pais de Peter Parker. Claro, era tudo uma armação para destruir o herói. O Aranha luta com o Dr. Samson na edição 381 de 1993. Um vírus gama experimental infecta Leonard Samson e o transforma em uma criatura selvagem e violenta. O Coruja enfrenta o Aranha pela primeira vez na revista Amazing Spider-Man na edição 396 de 1994. Ele e o Abutre se unem contra o Aranha e o Demolidor. Silver Sable, sempre mostrada como uma aliada e empregadora do Aranha, se volta contra ele na edição 407 de 1996. Mas agora o Aranha era Ben Reilly, estávamos na infame saga do clone. Reilly não conhecia Sable e não sabia que o Homem-Areia, que estava com ela nessa época, estava reformado, do lado certo da lei. Ele acaba atacando a dupla. O Surfista Prateado tem seu arranca-rabo com o Aranha na edição 430 de 1998. Aqui, Peter Parker havia voltado a ser o Aranha. Norrin Red é infectado com o simbionte do Carnificina e se torna o Carnificina Cósmico. Pois é. Então a revista do Aranha teve sua numeração reiniciada e teve início a fase do John Byrne nos desenhos. Em The Amazing Spider-Man 7, de 1999, o Homem-Aranha, cuja origem estava sendo recontada, enfrenta o Aniquilador, entre outros vilões, mas depois vê que era tudo uma ilusão. E na edição 11,
o Aranha enfrenta o Blob pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man. Parou, chegamos no ano 2000. Não esquece, se você quiser qualquer miniatura que você viu no vídeo ou que você está vendo aqui atrás, pede o link para mim. Tem várias lá à venda na Amazon com preços bem legais. Me pede que eu te mando. E não esquece, se você quiser ser membro Prime, você não paga frete num monte de produtos, você vai ter acesso a todos os vídeos e séries lá, os filmes, as séries do Prime Video. Tem um link aqui para você se inscrever por 30 dias de graça e ainda dá um help pro canal. Usa o link aqui embaixo. Tá a fim de trocar uma ideia comigo ao vivo? Toda sexta-feira, 8 horas da noite, tô eu lá no ZDD Podcast com os meus amigos André e Moisés. 8 horas da noite no canal Nerd Fusão. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, assistindo HQ X-Men. Dessa vez uma história do Gambit versus Bishop. Uma história desenhada pelo Jim Lee, bem legal, com aquela formação do desenho que passava na TV. E nesse vídeo a gente vai ter uma participação muito especial na dublagem. Felipe Maia, o cara que faz a voz do Demolidor, do Hal Jordan e agora do Cavaleiro da Lua também. Não perca! Depois, 11 curiosidades sobre o Cavaleiro da Lua, no Tudo Que Você Precisa Saber. No próximo Formações Rivais, eu botei uma enquete para a galera votar. Tá lá na aba comunidade do canal. Vai lá, de vez em quando tem umas coisas para você votar, escolher quais serão os próximos vídeos. E eu coloquei para a galera escolher qual seria o próximo Formações Rivais. Lanterna Verde ou Thor. Com 61% dos votos ganhou Lanterna Verde. Então fica ligado aí que a gente vai mostrar os grandes confrontos aí do Lanterna Verde no seu título solo, não só do Hal Jordan, mas também na época do Alan Scott, depois Kyle Rayner, todos os caras que foram os titulares ali na revista solo do Lanterna, os primeiros confrontos aí com os grandes vilões. Não perde não. E em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, The Batman. Até lá!